Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília e congrego na Decentral de Garça. Meu nome é Miralva, sou casada com o Telmo, faço parte da mesma igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz assim: Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. A verdade prática nos diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A nossa leitura bíblica se acha em Esdras, no capítulo 2, do 59 ao 62. Também no livro de Esdras 4, 2 e 3. E no livro de Esdras, no capítulo 6, do verso 2 ao verso 4. Os irmãos podem ler, dar uma pausa e podem ler. Né? A nossa introdução da lição fala assim: nós vamos estudar nessa lição a preparação dos judeus para colocar os alicerces de uma nova vida. Agora, em Jerusalém, eles teriam a chance de viver de acordo com a lei que Moisés havia dado. Era um recomeço da identidade do povo de Israel, do povo judeu. Haviam ficado na Babilônia durante 70 anos. Com certeza, a maioria dos que voltaram nasceram na Babilônia, com exceção dos que eram muito crianças quando do cativeiro. Daniel foi um que não voltou. Eles viviam espalhadas, essas pessoas viviam espalhadas pelo território babilônico. Agora estavam voltando à sua terra e à sua raiz. É isso que eu gostaria de fazer hoje, voltar para a minha terra. No nosso primeiro tópico, somente os judeus retornariam a Judá. Para fazer parte do grupo que estava voltando para Judá, tinha de ser um judeu por descendência. Não se podia dizer que era judeu. Tinha que ser judeu por descendência. E a prova para se dizer quem era judeu foram os registros de genealogia. Seria como a minha certidão de nascimento. Só assim podia provar que era judeu. Tinha um assentamento a sua família e o seu nome na genealogia. Nem todos os que queriam voltar foram aceitos. Eles voltaram, mas não foram aceitos. Houve uma triagem das genealogias. Foram excluídos 652 pessoas que não estavam registrados lá. Esdras 2, 59 e 60. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Raça, Querube, Adã e Emer. Porém, não puderam provar que suas famílias e sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652 ao todo. Quer dizer, 652 pessoas voltaram, mas não foram aceitas como judeus. Até mesmo alguns dos filhos sacerdotes não foram aceitos. Era um recomeço do povo de Deus. Não dá para começar com a mistura de outros povos. É um recomeço do povo de Deus. Teria que ser judeu de verdade. Os que eram filhos de casamentos mistos também não foram aceitos. Não fariam parte do grupo de judeus que estavam indo para a Judéia. Alguns foram, mas foram reprovados lá. Somente os que comprovassem ser judeus de fato é que seriam aceitos. Parece uma coisa radical, né? Mas não é radical. Era uma preocupação com o recomeço. Quando você recomeçar qualquer coisa na sua vida, recomece da maneira certa. Ao longo da história de Israel e Judá, o que levou a pecar contra Deus através da idolatria foi a aceitação dessa mistura. Eles aceitaram a mistura, então pecaram. Minha Alvinha está lendo um livro sobre liderança. E o líder precisa conhecer a história do que vai liderar. O pastor precisa conhecer a história da igreja e o seu rebanho. Esse é um livro muito interessante. Esse aqui é
a declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você é pastor da Assembleia de Deus, você precisa conhecer a história da sua igreja. E essa é muito importante. Quem nos presenteou foi a Genoveva. Vai lá de Curitiba, muito amiga nossa. A história de Israel mostra uma amarga experiência com a mistura. Quando saíram do Egito e foram para Canaã, uma parte dos que saíram não eram descendentes de Abraão, foram escravos que saíram junto com eles. Por isso tiveram problemas de idolatria e de murmuração. Neemias 11:4. Não, Números 11:4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Você vê a mistura? A mistura faz isso. Claro, porque eles não eram do povo israelita, então para eles tanto fazia, que eles queriam comer carne. Eles foram juntos, mas eles não faziam parte. Não faziam parte. E isso criou a murmuração no povo de Deus. Começou a contaminação. Claro. Podemos ver os reis de Israel antes da divisão. Salomão já tinha introduzido a idolatria em Israel. Saul não introduziu. Davi não introduziu. Salomão introduziu. Havia templos para vários deuses, né? Após a divisão os reis do norte, que era Israel, né, tornaram-se extremamente idólatras, até culminar com o desaparecimento de 10 tribos. Foram levadas cativas para a Síria e não voltaram. Deus levou e não trouxe de volta. Hoje as igrejas estão muito preocupadas em ter muitos membros. Parece um campeonato, Milavinha. Pois é. Com isso, esquecem um pouco a verdadeira doutrina. Isso ocorre em praticamente todas as denominações. O importante não é o número de pessoas que tem lá, é as pessoas que realmente são salvas. Nós estamos passando por uma nova fase que teve início lá no século IV. Lá naquele século IV, começaram a construção de grandes e suntuosos templos. E sabe qual era o motivo que eles diziam? O melhor para Deus. E faziam obras humanas, obras enormes. Por volta do ano 1000, lá do século XI, né, tivemos a construção das grandes catedrais. A maioria existe até hoje. E hoje nós estamos construindo grandes catedrais. Você pode ver templos por aí que são verdadeiras obras gigantescas, obras de arte. Estamos fazendo exatamente o que nós condenávamos há 50 anos, quando nós nos convertemos há 47 anos, nós condenávamos, agora estamos fazendo isso. Quando nós nos convertemos, Amém. Nós fazíamos parte de uma igreja, né, na Vila Olímpia, que era assim, a igreja crescia. Quando estava muito lotada, eles faziam uma congregação. Quando crescia de novo, estava muito lotada, mais uma congregação. Em vez de ficar fazendo templos gigantes, entendeu? Vila Olímpia chegou a ter 24 ou 25 congregações. Precisamos ter como objetivo a pregação do Evangelho. Não quero dizer que não temos que fazer grandes templos. Às vezes precisa, cresceu muito, precisa. É só para pensar o que eu estou dizendo. Precisamos de tanto luxo? É só para pensar um pouco, né? Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Foi isso que Jesus pediu para Deus. João 17, 15 e 16. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Exatamente. Deus não quer mistura nossa com o mundo, mas nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque não pode haver comunhão da luz com as trevas. Gravinha, nós somos a luz do mundo. Amém. Se a luz ficar meia escura, não é mais luz. É meia luz. Meia luz, exatamente. No tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo misto. Foram trazidos para Samaria quando os assírios levaram cativas as 10 tribos.
Era um processo normal utilizado pelos que ganhavam a batalha. Levavam um povo para um lado e traziam outro povo para quebrar a moral deles. O rei Sargão II da Síria deu a ordem de levar os israelitas para o cativeiro. Mandou trazer outros povos para substituir os moradores. E vieram povos de Babel, Cuta, Ava, Amate e Servafaim. E os sacerdotes de Israel foram levados para o cativeiro. Os povos que vieram não sabiam adorar a Deus. Vimos isso numa dessas aulas passadas. Os sacerdotes haviam sido levados cativos. Então o rei da Síria mandou um sacerdote para lhes ensinar sobre o Deus de Israel. E foi isso que foi feito. Eles aprenderam a adorar a Deus. Porém, o que aconteceu, meu amigo? Não se libertaram dos ídolos. Exatamente. Então, serviam um pouco a Deus e um pouco aos Estavam em cima ídolos. do muro. E o muro de quem é? Do inimigo. E eu conheço pessoas, ao longo da minha vida, eu conheci pessoas que, mesmo não sendo evangélica, acreditavam num Deus único. Amém. E conheci também pessoas que, mesmo conhecendo o Evangelho e sendo evangélico, servia ao Deus e aos ídolos. E isso acontece até hoje. Serviam em parte ao Senhor e em parte aos ídolos. A palavra de Deus condena isso. Condena. Houve uma mistura muito grande. Segundo Reis 17:33. Assim, temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Quer dizer, eles serviam a Deus. É o que chamamos hoje de sincretismo, né? Eu adoro a Deus, mas também adoro outra coisa qualquer que não vou falar aqui. Representam muito bem a vida cristã levada pelas tentações da carne. Serviam a Deus de olho nos ídolos. Hoje, muitas pessoas são assim, infelizmente. E as pessoas também não sabem o que é idolatria. Não sabem. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser uma casa, um carro, uma pessoa, um local, pode ser qualquer coisa. Querem servir a Deus, mas não querem deixar os seus ídolos. Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus está deixando claro aqui. Devemos deixar tudo isso e servir a Ele. Se você participa de alguma coisa que foi lida aqui, saia fora. Você tem que servir ao único Deus. Não dá para servir a dois senhores. Ou agrada um, ou agrada o outro. O item 2, os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Quando os judeus vieram para reconstruir o templo, os samaritanos se propuseram a ajudar. Porém, não foram aceitos pelos judeus. Para que não houvesse mistura. Para que não houvesse mistura. Estavam recomeçando. Agora que Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém, os samaritanos voltam a se oferecer para cooperar. Novamente, não foram aceitos. Neemias 6:2. Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer o mal. Na verdade, que era uma armadilha para fazer mal a Neemias. É assim que o nosso inimigo trabalha. Ele oferece algo e você aceita, mas é uma armadilha para você cair da fé. Devemos nos afastar dos que não seguem a sã doutrina. Isso não quer dizer que eu não devo ter amigos na sociedade. Quer dizer não compactuar espiritualmente com eles. Eu não vou compactuar com aquilo que está fora daquilo que eu conheço na Bíblia, espiritualmente. Nós devemos nos afastar daqueles que, se dizendo seguidores de Cristo, se dizendo evangélicos, né?
mesmo assim têm uma vida reprovável. Devemos cuidar para não entrarmos na idolatria. Exatamente, é isso que vai. Tito 3, 10 e 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Se você tem um irmão que é um irmão da igreja ou que está na idolatria, se afasta dele. Admoesta ele. Se ele não aceitar, se afasta, né? Devemos também nos afastar dos que causam divisões. O que quer dizer divisão, minha novinha? Duas visões. Duas visões. Di é dois e visão é ver. Duas visões. Nossa visão tem que estar em Cristo. Diabo significa a mesma coisa, duas visões. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que apresentastes, desviai-vos deles. Exatamente. É exatamente isso que Deus está falando. Desvia daquele que não está nessa doutrina. Porque senão você vai se contaminar com ele. Exatamente. O item 3, os samaritanos procuram apresentar-se como judeus. Os samaritanos se casaram com as filhas dos judeus. E isso não devia ter acontecido. Os judeus tomaram dos samaritanos esposas para si. Isso também não devia ter acontecido. A palavra de Deus diz assim, não se ponha em julgo desigual. Exatamente. Esse fato criou um povo misto, onde a lei de Moisés foi aos poucos sendo esquecida. Mas o que a gente fala para os nossos jovens hoje? Não se misture. Não se envolva com pessoas de julgo desigual. O que eles falam? Ah, não tem importância. Não tem importância. E as consequências nós vemos depois, ao longo do tempo. Exatamente. Até os sacerdotes fizeram casamentos mistos. Não é bom que isso aconteça. Os filhos não sabem a quem servir. Num casamento desigual, onde um tem uma religião, o outro tem outra, o filho serve a quem? Vai servir ao pai, Deus? ao Deus do pai ou ao Deus da mãe? A qual Deus? Exatamente. Né? É difícil essa situação. Exatamente. Até mesmo para o cônjuge é difícil. Até mesmo para o cônjuge. Nós vamos estudar esse assunto com mais profundidade na lição 12. Quem acompanhar até o final desse trimestre vai ver isso na lição 12. No item 4, os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. E vamos ver algumas coisas. Na letra A, os samaritanos tinham inveja dos judeus. Antes do retorno dos judeus para a Judéia, os samaritanos tinham uma liderança na região religiosa e civil. Eles eram os líderes religiosos. Quando os judeus voltaram para Jerusalém e começaram a sacrificar ao único Deus e começaram a adorar ao único Deus, então os judeus habitantes de Jerusalém se voltaram para os retornados, se voltaram para Esdras, se voltaram para Neemias. E isso gerou muita inveja nos samaritanos. Eles haviam perdido a sua posição de privilégios. Agora eles não eram mais líderes religiosos e sequer civis. Isso também vai acontecer no tempo de Jesus. Quando ele estava aqui, os fariseus ficaram com muita inveja. João 11, 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Havia um novo mestre que fazia muitos sinais e isso incomodava os fariseus. Afinal, eles é que dominavam tudo aquilo. Isso provocou ciúmes nos sacerdotes. Isso sempre foi assim. Os samaritanos tinham inveja dos judeus. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Os sacerdotes judeus da época de Jesus tinham inveja da igreja. Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. É isso. O que acontece hoje também é que algumas pessoas podem ter inveja daqueles cristãos de verdade, né? No item B, os samaritanos acharam que podiam se associar aos judeus,
Os samaritanos achavam que podiam se associar porque assim manteriam seu prestígio com o povo, não perderiam a sua posição. Os judeus não aceitaram os samaritanos. Não haveria mistura de povos e nem de religiões. Haveria agora um novo povo judeu. O ódio dos samaritanos transformou-se em inimizade. O ódio era velado. Agora, o ódio e a inimizade eram declarados. Nós não gostamos de vocês. Isso é que os samaritanos fizeram com os judeus. No tópico 3, Deus exige santidade de seu povo. Durante toda a história do povo de Deus, Deus sempre quis santidade. É tudo que Ele quer de nós. Tudo que Ele quer, obediência e santidade. Ande com integridade diante dele. Amém, é isso mesmo. Conforme a palavra de Deus. Conforme Ele deixou prescrito para nós. Só assim Deus poderia se manifestar no meio do povo. Deus não vai se manifestar onde não há santidade, onde não há obediência. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com Ele. Temos de viver separados do mal. No tópico 1, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Assim, a bênção de Deus os acompanhou. Os judeus conseguiram concluir a obra do templo, até os seus inimigos reconheceram que Deus fez essa obra. Deus fez a obra por eles. No item 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão, quando os israelitas chegaram à beira do Jordão, depois de 40 anos, novamente eles estão no mesmo lugar para poderem entrar na terra prometida, ficaram ali por 3 dias. Josué 3, 1 e 2. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Então eles ficaram parados ali. Mas, ao 3º dia, então Josué deu a ordem para que todos se santificassem. Só assim Deus poderia passar o Jordão junto com eles. Era uma nova vida. Tudo estava recomeçando. Deus vai atravessar o Jordão com eles. Josué já havia feito a circuncisão naqueles que nasceram no deserto. E agora ele vai atravessar o Jordão. Deus preza pela santidade, amém. Pureza. Amém. Isso aí é Josué 3:5. Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. É tudo que ele precisa, que ele quer de nós. Se nós nos santificarmos, nós vamos ver a glória de Deus em nossas vidas. Nós vamos pedir, Ele vai atender. E não é coisas materiais que nós estamos falando. Nós estamos falando da eternidade, da nossa vida com Cristo, quando nós formos para a eternidade. Exatamente. É isso que Deus quer, meu amigo. Santificação. Muito bem. No item 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, a terra prometida, Josué recebeu a visita de um anjo. Depois de ter circuncidado todos os homens que haviam nascido no deserto. Após se santificarem, depois da celebração da Páscoa, o anjo aparece a Josué. Josué 5, do 3 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou e, com o seu rosto em terra, o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Quem era esse Ele anjo? estava onde? Na presença de quem? Deus. De Deus. Santificado. E Deus apareceu, porque isso aqui é uma teofania. Porque se fosse um anjo comum, Josué ia ajoelhar e dizer: Pá, levanta, eu sou conservo teu.
E ele falou: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Com certeza é uma teofania. E Jesus deve ter aparecido a Josué para lhe dar direção, para lhe dar confiança. Josué estava na direção de Deus, porque havia se santificado. Muito bonito isso aqui, né? Eu fiquei assim, chorei. O item 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Josué havia conquistado Jericó, que era uma grande cidade, e Jericó era a primeira cidade depois do Jordão. Deus lutou por eles. Havia uma condição imposta por Deus. Nada deve ser retirado da cidade, porque aquela cidade ela foi considerada anátema, ou seja, havia uma maldição para aquela cidade. Jericó era um anátema. Porém, um dos homens de Israel escondeu o que tirou da cidade: uma capa, um pouco de prata e um pouco de ouro. Isso nos remete à primeira desobediência. Adão comeu o fruto que era proibido. E no caso de Acã, que foi quem escondeu a capa, a prata e o ouro, a sua desobediência foi castigada. Josué havia tirado do acampamento anátema, porque se você ler essa parte da Bíblia, ele vai retirar isso da tenda de Acã. Então Deus se voltou novamente para o seu povo. Josué conseguiu conquistar Ai. Sabe o que isso significa aí, Théo? Quando você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não traga nada do que você servia antes, não traga nada que venha atrapalhar a sua vida com Cristo. Deixa tudo para trás. Porque se tiver alguma coisa errada, corrija. Porque agora você vai servir a um novo Deus. Vai de coração limpo. Amém. E leia o manual, que é a palavra de Deus. Amém. Aí você vai poder ser guiado de acordo com a vontade de Deus. Deus exige obediência e santificação, sem a qual ninguém poderá o Senhor. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Isso é sério. Isso é sério. No tópico 4, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem se unido aos samaritanos, iriam acabar se contaminando com a idolatria deles. Você pode ver, quando você se junta com pessoas que bebem, que se drogam e fazem essas coisas, o que acontece com você? A tendência é você fazer a mesma coisa. Exatamente. Né? É isso que eles ficaram separados. De início, os samaritanos talvez tenham sido muito simpáticos, mas com certeza, ao longo do tempo, teriam perturbado a união com os judeus. Iriam participar dos cultos ao Deus verdadeiro e dos sacrifícios aos ídolos. Porém, iriam acabar introduzindo o culto de outros deuses. Deus não se une à idolatria. Deus quer a nossa separação do mundo. No item 2, a Bíblia nos mostra o exemplo de servos de Deus que duvidaram que valia a pena manter a linha de separação do mal. Primeiro, o salmista Asaf, no Salmo 73. Salmo 73, 13. Na verdade, quem em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Quem lê Salmo 73, eu já preguei sobre esse salmo, ele vai dizendo que os ricos têm tudo, os ruins têm tudo. Então, Asaf, ele estava achando que ele não valia a pena servir a Deus, né? Eu conheci muitas pessoas que tinham dinheiro e outras que não tinham dinheiro, e aí elas diziam assim, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, e por que eu não tenho e ele tem? Sendo ele uma pessoa idólatra, uma pessoa que não serve a Deus. Gente, quando Deus fala assim, eu vou te abençoar, não é nessa terra. Nós podemos até ter bens aqui, mas não é nessa terra. É nos céus, é na vida eterna. E Asaf ficou profundamente perturbado até que entrou no templo de Deus. Deus o ajudou a encontrar a resposta. Salmos 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles.
Quando nós entramos no santuário de Deus, não é na igreja, é no santuário de Deus, na casa de Deus, O Deus nós vivo que entendemos. habita aqui no templo, que Amém, nesse somos nosso nós, templo. né? Então, aí agora, eu conhecendo um Deus verdadeiro, eu vou me importar com bens materiais que ficam aí? Exatamente. Não. Para mim, em primeiro lugar, é Deus. Exatamente. As outras coisas são passageiras, a gente não leva. Amém. Asaf ficou tranquilo, pois Deus o segurou pela sua mão direita. Deus lhe mostrou a glória de servir ao Senhor. Salmo 73, 23 e 24. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na tua glória. Asaf entendeu que Ele vale a entendeu pena que vale a servir pena ao Senhor. servir a Deus. Amém. Ele entendeu. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Malaquias vai nos dizer na palavra de Deus que vale a pena servir ao Senhor. Por isso nós podemos dizer, vale a pena servir ao Senhor. Nós servimos ao Senhor 47 anos, vai fazer. Acho até que já fez 47 anos que nós... E Deus foi tirando tudo Foi que não tirando, agradava foi a Ele, tirando foi tudo. limpando, Amém, foi tirando, limpando. não é? Exatamente. E até que Jesus venha, nós vamos sendo transformados de glória em glória, como diz o nosso pastor. Estamos em transformação, em construção. No item 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Deus não quer que vivamos na tentação da nossa carne, mas quer que andemos na sua vontade. 1 Pedro 4:2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não é para viver segundo as tentações do Agora homem. que já conhecemos a Cristo, não vamos viver conforme a tentação desse mundo, e sim conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? É que vivamos em santificação. Porque Ele mesmo disse, sem a qual não veremos. Exatamente. Que nos abstenhamos das coisas que não agradam a Deus. Devemos sempre ser agradáveis a Deus, andando dignamente, com caráter, diante de Deus, guardando os seus mandamentos. E às vezes você pode perguntar, mas Miralva, pois é, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você sempre vai ouvir aquela voz do Espírito Santo, aquela voz suave, dizendo para você, isso está errado, isso está certo. Porque a criança já nasce com isso, sabendo o que é certo e o que é errado. E quando ele cresce, ele perde esse senso. Mas quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e procura sempre andar segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo fala, isso é certo, isso é errado. E a gente ouve, obedece ou não. Exatamente. Né? No item 4, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Todos que vivem conforme a vontade de Deus serão abençoados, terão plena vitória contra o inimigo. O crescimento espiritual está garantido. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo tem plena liberdade de atuar em suas vidas. Eles ficam preparados para a obra que Deus tem para eles. Que nós possamos falar igual a Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. O principal é o que os que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. E eu vou dizer para vocês, vale a pena viver na vontade de Deus. Amém? Conclusão. Nessa lição, nós estudamos um assunto extremamente importante. O povo de Deus deve separar-se do mal. Vimos que os judeus não aceitaram a mistura com a idolatria. Afinal, esse era o motivo por que eles ficaram 70 anos na Babilônia, a desobediência e a idolatria. E quando eles voltaram, eles não queriam mais. Assim, nós também, como Igreja de Cristo, não devemos aceitar essa mistura com o mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E por último, devemos manter uma vida de santificação, uma vida de separação do mal. Só assim vamos estar prontos para o dia do arrebatamento, para o dia da vinda de Jesus. E que Deus possa nos ajudar
que nós possamos entender. Vale a pena servir na vontade de Deus. Amém. Vale a pena. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais esta aula que nós preparamos, que o Senhor preparou e que nós podemos gravar. Pai, que ela possa fazer o efeito que a tua vontade quer, Pai. Abençoa quem ouvir, para que possa entender a tua preciosa e gloriosa vontade. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Amém. eu te agradeço por mais essa oportunidade, que tu possa falar aos corações daqueles que vão ouvir esta aula. Em nome de Jesus. Amém. Amém.